Uma pergunta que muitas vezes nos chega é essa: uma pessoa, um católico, um fiel, ele está pecando quando ele sente assim uma paixão forte? Vamos supor, a pessoa é casada, mas de repente ele se sente atraído por uma mulher que não é a mulher dele. Ou, não sei, uma mulher que se sente atraída por um outro homem. Ou então, de repente, alguém que está envolvido no mundo aí, não sei, financeiro, ele sente uma tentação de roubar, uma tentação de participar de uma corrupção. Será que ele já está pecando nisso? Não, não está pecando. A igreja deixa muito claro o seguinte, que a pessoa sentir não é pecado. O pecado é consentir no erro. Então, se por exemplo, não sei, um homem casado, ele sente uma atração por uma mulher, que não é a mulher dele, não é? Isso não é pecado. O que seria pecado? Se ele alimentasse essa paixão. Por exemplo, ir atrás dela, telefonar para ela, marcar encontros, entendeu? Ou seja, alimentar uma paixão proibida. Aí sim começa a haver a imoralidade. O Catecismo da Igreja deixa isso bem claro, né? Aqui a partir do parágrafo 1767, o Catecismo da Igreja, quando fala, é a terceira parte do Catecismo, ele trata da moral católica, né? Ele diz assim: em si mesmas as paixões não são boas nem más, só recebem qualificação moral, ou seja, passam a ser moral ou imoral, na medida em que dependem efetivamente da razão e da vontade. Aí que está. A razão e a vontade. Né? Se eu sou tentado a fazer alguma coisa errada, e o demônio tenta a gente, e tenta pela imaginação, mas se eu uso a minha vontade, se eu uso a minha razão, e digo não é? Por amor a Deus, não. Porque isso aqui fere a lei de Deus. E porque ferindo a lei de Deus, eu magoo a Deus e eu vou ser infeliz por causa disso. Então, eu uso da minha liberdade para dizer não à paixão. Mas aí como é que eu faço? Aquela paixão continua no meu coração. Não é porque você toma uma decisão de não alimentar a paixão que a paixão sai do seu coração, não. Às vezes ela fica aqui, fica 1 mês, 2 meses, 3 meses. E aí o que você tem que fazer? Aí você tem que rezar. Aí você tem que, quem sabe, jejuar. Aí você tem que alimentar a sua vontade, o seu desejo, né, de viver segundo a vontade de Deus, se alimentando com a graça de Deus. Pelos sacramentos, principalmente a Eucaristia. Pela força da palavra de Deus. Entende? Porque Jesus falou uma coisa muito séria. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Por isso Jesus disse para os apóstolos, né? Vigiai e orai. Então, olha a recomendação que Jesus dá para a gente vencer as paixões desordenadas da nossa alma. Vigiai e orai. O vigiar é o quê? Foge das ocasiões. Se você está sendo tentado por alguma coisa, muda o teu rumo dali. Sai daquela direção. Né? É uma fuga heróica. A fuga do pecado é uma fuga heróica. Não é uma fuga covarde, não. E orai. Senhor, tem misericórdia de mim. Me socorre com a tua fraqueza. Santo Agostinho disse que se Adão e Eva tivessem rezado no paraíso, eles não teriam cometido o pecado original. Mas eles contaram só com a sua força, tentados pelo demônio, caíram. Então, na tentação, os santos recomendam o quê? Rezar. Reza o terço, reza uma ladainha. Clama do fundo do seu coração: Jesus, vem em auxílio na minha fraqueza. Eu gosto muito da liturgia das horas, que sempre começa assim: vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Todas as orações da liturgia das horas, que a igreja reza a cada 3 horas, né? Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Vem logo, Senhor. Vem logo, porque o Senhor sabe que eu sou fraco, eu sou miserável. Entende? Então, o sentir a paixão
não é pecado. O pecado é você consentir alimentar essa paixão.